Boa, bom dia, boa tarde, olá a todos. Bem-vindos aqui à sessão sobre uma sessão sobre vendas. Bem, antes de começar, só para me apresentar aqui, eu sou José Correia, eu sou aluno da ESEC, e estive na ESEC até há bem pouco tempo. Fiz parte da ESEC durante 6 anos, estive 3 anos na ESEC INFEP, onde fui membro, fui team leader e fui LCDB por 2 vezes. Depois decidi ter uma carreira internacional dentro da ESEC e acabei por ir para a ESEC na Bélgica, em que fui Business Development Manager no MC de lá. Depois decidi regressar a Portugal e fui MCVP Business Development na ESEC em Portugal. E terminei a minha jornada na ESEC sendo MCP no ano 17-18, se não estou em erro. Portanto, já vão lá quase 2 anos. E sim, e por isso hoje venho aqui partilhar um bocadinho da minha experiência. Que trabalhei muito, como podem ver aqui, muito com vendas na ESEC, e agora também na minha carreira profissional estou a trabalhar em vendas, estou na Microsoft em Dublin a trabalhar como Account Executive, em que estou responsável por fazer aqui a venda de soluções cloud para os nossos clientes. E aqui esta sessão de hoje tem como principal objetivo, então, perceber aqui como e a importância de customizar as nossas propostas para os nossos clientes. E esta é realmente é um tema que me fascina, porque não há uma resposta certa. Não há uma resposta certa. Há várias abordagens que podemos ter aqui, e eu vou partilhar convosco então aqui a abordagem e a linha de pensamento, acima de tudo é mais a linha de pensamento que eu tenho quando eu me deparo com esta situação e tenho que apresentar uma proposta ao nosso cliente e perceber como é que poderemos fechar aqui esta venda. E pronto, então aqui aquilo que é para mim é importante começar neste raciocínio é realmente as propostas acabam por ter que fazer uma coisa, que é gerar valor aos nossos clientes, certo? Então, o nosso principal desafio quando nós estamos a fazer uma proposta, quando estamos aqui a pensar, é como é que nós vamos trazer então este elemento de criação de valor para que consigamos realmente ter aqui uma relação de sucesso com este nosso potencial cliente. E este aqui é o elemento-chave, como quem trabalha com vendas devem saber, é o elemento-chave de qualquer proposta. Quando estamos aqui a falar, é como é que nós vamos garantir que aquilo que nós estamos a apresentar tem valor. Porque se não tiver valor, as pessoas não vão comprar, ou então, se comprarem, vai ser aqui uma questão de uma transação que vai acontecer, não vai ser renovada, portanto não irá ser uma transação que seja benéfica, poderá até depois ter impacto em termos reputacionais para a ESEC, então não é realmente uma prática de se fazer. Então, o que é esta questão de valor e porque é que é tão importante nós ficarmos nisto? Como vocês devem perceber, pessoas diferentes têm noções de valor diferentes e veem valores em coisas diferentes. Isto aqui é uma característica que está inerente a qualquer ser humano e como qualquer ser humano, qualquer empresa. Até porque empresas são constituídas por humanos e as empresas também acabam por ter aqui esta componente, empresas, estou a falar aqui no segmento B2B, mas nós na ESEC também temos o B2C. Mas empresas é aquilo que eu tenho mais experiência, por isso é que eu vou falar sempre um bocadinho mais sobre empresas. Ou seja, então, como são organizações construídas por humanos, vai haver aqui então sempre este elemento de temos que criar valor também para com quem estamos a falar.
Então esta aqui é uma noção importante, é que nós não nos podemos esquecer que, para além de estarmos a vender aqui para organizações, potencialmente, vai haver sempre um elemento humano que vai estar à nossa frente, em que nos vai colocar objeções e que nos vai colocar, vai ajudar quando realmente nós conseguimos ganhar a sua confiança para que nós consigamos ter aqui uma relação. E quando chegamos a esta parte de confiança, depois também é um tópico interessante, que é uma questão de a geração de valor multiplica-se, porque deixa de se ver como ser um supplier de qualquer serviço, ou de um fornecedor de qualquer serviço, para ser visto como um parceiro em que se confia, em que se vai consultar para certos temas. E aqui na ISEC nós temos a questão de atração de talento internacional para desenvolvimento de liderança, e então lá está, quando nós temos essa componente, é sempre importante nós termos esta noção de que realmente nós somos os players que são especialistas em fazer o desenvolvimento de liderança e de trazer talento diversificado para a realização de projetos, para a realização de certas tarefas que sejam necessárias. Portanto, esta também é uma noção bastante importante. Mas como eu estava a dizer, então, geração de valor varia de pessoa para pessoa. E isto aqui é importante porque isto aqui é na gênese de qualquer empresa, é assim que é vista a cadeia de geração de valor. Okay? Não é a cadeia de geração de valor, mas aqui é a forma de que se vê como é que o valor é criado e como é que é previsto. Então nós aqui temos a parte da Value Proposition, que é a parte da ISEC, neste caso, que é os nossos produtos e serviços, e os nossos produtos e serviços vão criar alguns ganhos e vão também ajudar a aliviar algumas dores. E por outro lado, temos a parte do cliente, em que o cliente tem que fazer uma série de atividades, uma série de jobs para o seu dia-a-dia, para que consiga desempenhar as suas funções e a sua missão e operar o seu negócio no seu dia-a-dia. E essas tarefas que vão ter que fazer como é óbvio, algumas delas estão-lhes a ganhar alguns ganhos e outras estão-lhe a causar algumas dores. E é aqui então que o valor começa a ser visto. Ou seja, nós temos a cadeia de valor de multiplicação de ganhos por uma questão de processos que podem ser otimizados e que já estão a correr bem e que podem então multiplicar e alavancar os resultados que estão a ter, ou então dores que realmente são coisas que não conseguem fazer, e os nossos produtos e serviços poderão então colmatar esse problema e ajudá-los então a conseguirem transformar essa dor para um potencial ganho. E isto aqui então, pronto, como podem ver aqui, é um mero espelho que existe aqui no meio para que possam ver. Então, porquê que é importante e porquê que se deve então personalizar aqui esta questão das propostas? Vem aqui então um bocadinho como resumo daquilo que eu estava a dizer. Clientes diferentes vão ter tarefas diferentes para realizar, e essas tarefas vão ter sempre dores e ganhos diferentes. Portanto, mesmo que sejam clientes da mesma indústria, do mesmo setor, eles vão estar a fazer coisas de formas diferentes e vão ter sempre essas tarefas diferentes, e as dores e ganhos que estão a ter vão ser sempre diferentes de alguma forma. Por mais que haja aqui um standard, vão ser sempre diferentes, nem que seja pela medida de como é que isso está, dos resultados que eles estão a trazer. E depois, diferentes clientes, como eu já disse, têm diferentes percepções de valor, e essas diferentes percepções de valor vêm então de necessidades diferentes. Então, isto aqui também um bocadinho como reflexão que se pode fazer no que toca a percebemos como é que isto então aqui vai impactar e vai criar aqui um certo trigger para uma ação do lado do cliente. Nós podemos ver aqui um exemplo
muito claro. Por exemplo, agora com a questão que tivemos agora do Covid, podemos dizer que antes do Covid, a questão das máscaras e tudo mais, nós não tínhamos qualquer tipo de interesse em pesquisar sobre quanto é que custava uma máscara e tudo mais, porque não era uma questão que nós tínhamos que diariamente lidar com, não era uma dor que nós tínhamos que lidar com. Então estamos agora neste momento, é uma necessidade que nós temos, ou seja, esta mudança de paradigma que aconteceu nas nossas vidas vai fazer com que nós tenhamos que ter percepções completamente diferentes e quando digo percepções, não é percepções, é abertura completamente diferentes a certos determinados tipos de produtos. Isto aqui também acontece então nas organizações, não é? Ou seja, enquanto que hoje eu posso estar a precisar de máscaras, amanhã o que eu poderei estar a precisar é de uma solução em que me permita os meus colaboradores estarem a trabalhar remotamente, como também aconteceu, não é? Portanto, isto aqui vai haver sempre a mensagem que eu quero passar aqui com esta questão é, mesmo a questão do valor e das tarefas é um mecanismo que está em constante mutação e em constante desenvolvimento. Portanto, não só varia de cliente para cliente as propostas que nós temos que apresentar, mesmo dentro do próprio cliente a proposta varia de tempo, de momento para momento, enquanto que este mês faz sentido uma coisa, no próximo mês vai fazer sentido outra coisa, porque lá está, porque as empresas como são feitas, constituídas por pessoas, vão também ter essa questão são como organismos, têm necessidades diferentes ao longo do tempo, então essas necessidades vão evoluindo e vão mutando. Portanto, é um bocadinho nós não podemos nunca ter a questão de só porque temos o nosso portfólio é de alguma forma estático, não podemos ter o mesmo comportamento quando falamos com os clientes, porque os clientes têm necessidades completamente que estão em constante mutação e que são completamente dinâmicas. Portanto, quando nós vamos falar com um cliente, nós temos que ter sempre essa abertura para ok, vai ser preciso aqui fazer um esforço de adaptação. Eu não diria que é uma adaptação de produto, porque também não faz sentido estarmos a adaptar o produto sempre, mas a adaptação da forma como comunicamos, os benefícios, como comunicamos o valor que está a trazer para a empresa, e temos que realmente fazer com que se fique claro qual é que é o valor que está a trazer para a empresa. E então, isto, como eu comecei por dizer, diferentes clientes vão ter diferentes noções de valor e vão ter diferentes percepções. Portanto, se vocês vão com um portfólio já ou com uma proposta já em mente para a reunião e só querem apresentar a proposta e é isto que vai ser e é isto que vai ser, vocês podem voltar, dar meia volta, voltar atrás, porque não vão entrar nada da reunião. Portanto, é muito importante vocês terem uma noção de que aquilo que vocês vão gerar valor é aquilo que o cliente vai dizer que é o valor que ele vai trazer. Portanto, claro que não é assim, então há coisas que nós podemos fazer para descobrirmos valor, mas de certeza que não vai ser aquilo que vocês vão ter em mente só de fazer uma pesquisa que vos vai dizer qual é que é o valor que vai trazer. Isto aqui então leva-nos à segunda parte, que é então como é que nós podemos realmente perceber o que é que cria valor para os meus clientes. Eu tenho aqui três elementos que uso no meu dia-a-dia e que são fundamentais para então nós realmente percebermos como é que podemos perceber quais é que são as necessidades que estão ali e como é que isto vai criar valor para eles. A primeira é aquele chavão de vendas, aliás, elas são todas os chavões de vendas, eu diria, mas que é a mais importante de todas, que é active listening. Estarmos concentrados naquilo que nos está a ser dito e tirarmos então, de certa forma, não é conclusões, mas pontos de ação para conseguirmos ir para o próximo passo. E aqui duas coisas que vocês podem fazer
para implementarem aqui este comportamento de active listening é ouvirem mais do que falam, deixarem que a conversa seja feita por parte do cliente e prestarem especial atenção às palavras que são trigger para o que é que a vossa solução gera valor, ok? Como é óbvio, eu disse que a vossa proposta, a vossa solução tem o valor que vai trazer, vai-vos ser dito na reunião, mas vocês têm que também perceber quais é que são aqui os pontos em que a vossa proposta traz valor, não é? Que se vocês não sabem isso, têm que estudar melhor a solução para perceberem como é que isso vai ser, quer seja via o valor que trouxe para outros clientes, quer seja via aquilo que vocês acreditam que é o valor da solução, vocês têm que ter atenção a isso. E vocês têm que estar atentos para quando é que eles falam sobre as coisas que centram aquilo que é o valor que a vossa solução geralmente traz, para que vocês então consigam estar alertas a dizer, ok, então há aqui uma coisa, algo que eu posso fazer a diferença para este cliente, não é? Por exemplo, aqui a questão de, por exemplo, quando eu estava a vender estágios internacionais, era a questão de atração de talento internacional, de estratégia de internacionalização, de não haver esse conhecimento em Portugal, de talento jovem, diverso, de necessidades de liderança. Estas são as coisas que vocês têm que estar, que eu estava atento na altura, para eu perceber, ok, pronto, isto aqui então é algo que eu posso trazer valor. Uma vez vocês também tendo esta questão destes trigger words, então o que é importante e não só, caso isso não surja, mas também tem que fazer na reunião, mas é fazerem as questões de probation. A probation acaba por ser um bocadinho de explorar, de ter mais informação, são normalmente questões questões abertas, em que vocês vão então realmente começar a perceber o contexto do vosso cliente. Então, aqui questões de probing que vocês podem fazer é fazer perguntas sobre a empresa, sobre a escola, o que quer que seja, sobre o negócio deles, perceberem exatamente qual é que é o negócio, o que é que eles fazem, quais é que são os objetivos deles, quais é que são os desafios que eles estão a ter, qual é que é o roadmap deles a 5 anos, se eles têm, se não têm, o que é que eles vão querer fazer, quais é que são os desafios, quais é que são o objetivo para este ano, se vão atingir os objetivos, se não, porquê, vocês perceberem exatamente o que é que, qual é que é o estado do cliente. Em segundo lugar, como eu disse, quando uma vez vocês ouvirem esses triggers, fazerem questões que direcionam para perceberem exatamente qual é que é o bloco que eles estão a ter. Imaginando que é uma crise de liderança na empresa, porque é que há uma crise de liderança, como é que eles estão a fazer para que consigam ter então o desenvolvimento de liderança, qual é que é o tipo de perfis que têm na empresa, como é que eles então fazem aqui este recrutamento em termos de pessoas, se focam em pessoas mais séniores, se focam em pessoas mais jovens, se é um talento altamente nacional, se estão abertos a talento internacional, explorarem exatamente qual é que é a estratégia que está por aí, para que vocês consigam perceber se o vosso produto consegue então fazer uma diferença para eles. E, como eu disse, uma vez que vocês consigam perceber então aqui as necessidades que eles têm, vão a fundo. Não deixem que eles digam só, ok, eu tenho a necessidade de recrutar estas pessoas. Não, porque é que vocês têm a necessidade de recrutar estas pessoas? O que é que vai acontecer? Isto aqui então, se calhar já se conecta com a parte do quantificar, que é percebam qual é que é o impacto que isto vai ter na empresa. Ou seja, imaginemos que é o exemplo que eu estava a dar, que eles querem recrutar pessoas. O que é que acontece se eles não recrutarem? O que é que acontece se eles recrutarem? Como é que isso vai ligar com o plano deles a 1 ano, a 5 anos? Como é que qual é que é o perfil exato que eles vão necessitar, para também vocês possam perceber se podem trazer esse tipo de perfis, e realmente façam a pergunta, por exemplo, de o que é que acontece se não contratarem, ou o que é que aconteceria se isto ficasse, se isto fosse feito por eles, ou se eles fizessem um outsourcing deste processo de recrutamento. Portanto, não tenham medo, às vezes parece que estamos aqui na questão de somos
somos a Isaac, parece que vamos pedir, não tenham esse tipo de mindset, realmente posicionem-se como parceiros que percebem e como especialistas que percebem sobre aquilo que vocês vão vender, e que consigam então perceber e fazer um assessment desses needs. Porque uma das coisas também que é importante de notar, de dizer, é que a maior parte das empresas também tem este gap de fazerem, quando estão a vender os seus serviços, de fazerem uma correta identificação de quais é que são os needs que eles têm, os clientes têm. Então o que acontece é que acaba por gerar um bocadinho de frustração e acaba por gerar um bocadinho também de desalinhamento de expectativas que não se materializa numa relação de negócio muito produtiva. Portanto, é importante que vocês consigam e que percam tempo aqui nesta questão para consigam então depois fazer a proposta que vai então ser a proposta adequada para o cliente. E como eu disse no início, não se esqueçam, este trabalho que vocês vão ter que fazer vai ser o trabalho que vocês depois vão acabar por entregar então na proposta que vocês estão a apresentar ao cliente. Porque, como eu digo, cliente A, cliente B vão ter necessidades diferentes, vão ter problemas diferentes, vão ter benefícios diferentes com o vosso produto, e vocês têm que perceber como é que vão comunicar essas diferenças ao vosso cliente. E se vocês vão ter uma comunicação genérica para qualquer tipo de clientes, é uma questão de vocês vão lançar a rede de pesca para o mar, e se calhar vão estar à espera de pescar um tubarão. Pronto, um tubarão não, porque não se pesca com uma rede, pronto, para fins da metáfora, vão estar à espera de pescar um tubarão e só vão apanhar sardinhas. Portanto, é mesmo importante que vocês consigam entender quais é que são então as necessidades, como eu disse, consigam comunicar, e que quando vão fazer esta apresentação, quer seja uma proposta escrita, quer seja uma proposta por apresentação, vocês têm que customizar e têm que dizer: isto aqui foi os desafios que nós identificámos da vossa conversa, e validam se são realmente ou se não. Até isso até deve ser feito logo na reunião que vocês estão, que é para poderem ir fazer o vosso trabalho. Depois dizem: isto é aquilo que nós podemos fazer, isto aqui é a solução que nós temos, é o impacto que vai ter com base nos desafios que eles têm, e vai ser isto que vos vai custar. E depois então isto aqui vai acabar por ser uma conversa muito mais orgânica em torno de valor que vocês estão a criar, ao invés de vocês estarem só a dizer: mas nós podemos fazer isto, nós podemos fazer aquilo, e que não vai ser tão produtiva. Portanto, como eu disse, aqui realmente o desafio é então vocês trazerem a parte de valor para a conversa, e que consigam então fazer uma identificação desse valor. E pronto, e é isto, é um bocadinho esta curta mensagem que eu vos queria transmitir. Este é um tema que tem imenso para falar, portanto, se vocês quiserem, eu deixo aqui o meu e-mail, que vocês poderão então sempre entrar em contato comigo e dizem: olha, José ou Zé, como preferirem, assisti à atuação, tenho aqui algumas questões, podemos marcar aqui uma conversa, ou posso enviar umas questões para me ajudares, e sinta-se à vontade para o fazer. Entretanto, desejo a maior das sortes, espero que aproveitem aqui a vossa carreira também na Isaac. Pessoalmente falando, foi um momento incrível da minha vida, e recomendo, portanto, deem também o máximo a vocês, e é isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia.